inscrever. Dei meu recado direto aqui de Orlando para você. Eu tô aqui na Copa, mas eu não quero deixar você na mão. Você tem que saber de tudo e saber do melhor. Valeu, estratégia. É nóis. Maravilha, obrigado Estratégia Concursos aí, Rogério Vilela já deu a deixa, mais de 180 mil vagas, então uma maravilha. Agora, deixa eu aproveitar, Vilela, que você está nos Estados Unidos, antes da gente começar a entrar no filme aqui, como é que foi a experiência de assistir o Jogo do Brasil aí? Foi emocionante? Sofreu mais do que se alegrou? Como é que foi? Cara, a experiência é total aqui, porque não é só assistir ao Jogo do Brasil, né? A gente tem um esquema aqui com a CBF, então a gente tem acesso ao CT, tem acesso a jogadores, tem uma área reservada lá em cada estádio, o transfer, os aviões são todos pensados para a gente estar o mais próximo da seleção. Então eu estou registrando tudo isso e hoje terminou esse programa aqui. Se você não fizer nada, já vai entrar direto o vlog da primeira parte dessa viagem, que é desde que eu saí, tô viajando aqui com meu pai, um velhinho, um senhor de 81 anos, que tá felizão porque tá acompanhando a seleção aí. Ele tava desanimado com o Parkinson, falando, não aguento mais, filho, não consigo andar, não consigo fazer exercício, não consigo nada. Foi só eu falar, vamos para os Estados Unidos, que o velho ficou bom. Agora tá andando, tá se divertindo, tá rindo aí e tá felizão. A seleção não mandou muito bem no primeiro jogo, mas é aquela coisa de estreia, né? Primeiro jogo, estreia, eu acho que um empate é até normal. Mas segundo jogo, se não fizer pelo menos 3 gols, eu ia falar que volto para casa, não. Eu vou continuar aqui para ver o terceiro jogo. Então, hoje, depois desse programa aqui, esse especial Ligando os Pontos, vai direto pro vlog da primeira parte dessa aventura aqui nos Estados Unidos dos Vilelas. Vilela pai, Vilela filho. Aí com os papéis invertidos, né? Agora eu sou o pai do meu pai, né? Que ele é meu filho agora. Tem que cuidar dele, senão o velhinho sai andando aí e fica perdido em Orlando. Eu queria também agora pedir pro Homer avisar como que o pessoal participa dessa live com perguntas, porque precisamos muito de suas dúvidas e pergunta. Homer, é contigo. É isso aí, Vilela. Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, torne-se membro, compartilha o nosso vídeo, né? Que tá pra lá de supimpa, compartilha com toda a sua patotinha. Espalha a palavra. Exatamente. E já vai preparando as perguntas, né? Eu vou ler todas, mas somente as melhores que vão pra mesa. Eu não tô aí. Eu não tô aí. Eu sei que vocês estão fazendo bagunça aí no estúdio, porque tem câmeras e eu tô acompanhando daqui. Não ache que eu não estou acompanhando o que vocês fazem quando ninguém tá olhando, hein? Cara, eu tô ligado que vocês estão usando a piscina, fazendo churrasco. Claro. Eu tô ligado aí. Estamos aproveitando a sua ausência, né? Que você aqui, a gente não pode fazer isso. O Vilela ficou sabendo certo. Vilela, você ficou sabendo certo. Você ficou sabendo que aconteceu um fenômeno meio sobrenatural aqui na tua casa hoje? Não, para com isso, cara. Que apareceu uma gambá aqui e tal. Ah, isso tem um gambazinho aí, uma família de gambá que eles vivem aí no mato aí. Tá, o negócio Eles tá... sangue, né? Então, sangue... é melhor fazer onde veio esse sangue? Vamos fazer uma oração aí depois, que teve um dia lá que eu saí daqui, quebrou os negócios todos, os vidros caíram lá. Caiu, né? Caiu o lustre e tal, o negócio tá brabo aí. Tem o Batman também, que aparece aí de vez em quando, né, o morcego. Tem um morcego aí que sobrevoa o estúdio. Falando sobre a primeira parte da live, é para todo mundo, inclusive para quem não assistiu o filme, então fiquem tranquilos que não vai ter spoiler. O que a gente tá falando são coisas gerais, coisas que já aparecem no trailer, ou alguns comentários em relação à estrutura geral. Quando a gente for começar em spoiler, que é da metade para frente, a gente avisa aqui, né, Daniel e Rony, para o pessoal não perder a experiência. Porque aí o que você faz? Você para a live onde a gente avisar, assiste o filme e depois volta e vê. Aí você vai saber dos easter eggs, das coisas que são legais, você saber referências a outras coisas como a gente começou aqui. Então bora, Rony, o que você achou disso que o Daniel falou? Sem dar detalhes, né, sem spoilers, o trailer é meio que um estelionato ali, porque o trailer mostra muitas imagens relacionadas a aliens, né, da abdução e etc. E aí muitas pessoas foram pro cinema achando que seria, de fato, 99% do filme falando de aliens e 1% falando das perseguições e tal. Uma coisa que eu achei muito repetitivo, e aparece nos trailers isso, é que tem muita cena de perseguição, né? É muito massivo, é muito repetitivo as cenas de perseguição. Não é algo comum nos filmes do Spielberg, né? Para quem tá acostumado, por exemplo, com contatos imediatos de terceiro grau, né?
Ou a própria série que ele foi produtor executivo, que é a Taken, que fala também de aliens, né? Ou Guerra dos Mundos e tal, que aí já é um pouco mais ação, mais focada justamente nos aliens em si. Isso deixa um pouco a desejar e desaponta um pouco, e tem em relação ao trailer. Uma coisa que dá pra elogiar é a quantidade de marketing, né, que o Spielberg fez desse filme. O filme estava em todo lugar, todo mundo só falava disso. Tinha um marketing específico para cada país. Então, por exemplo, o Brasil teve um marketing específico, e isso atraiu, e o filme está dando 100 milhões, mais do que esperaram, né? Acho que previram, já deu 100 milhões de dólares na abertura. Lembrando que o filme gastou cerca de 200 milhões de dólares, 180 milhões de dólares aí. Então já estão na metade do caminho para pagar o filme, né? E aí tem uma questão também religiosa forte no filme, mas ao mesmo tempo rasa. Eu achei que iam dar mais profundidade nessa discussão religiosa. Vocês veem ali pelo trailer que o foco é justamente na religião católica, né? Achei que ia ter uma discussão maior até com outras religiões, etc., durante o filme. E isso decepcionou um pouco também, né? E depois a gente comenta mais profundamente em relação a essa discussão religiosa que aconteceu ali. Senti falta também de outros fenômenos serem abordados. Grande parte do que a gente conhece desse assunto o Spielberg deixou de lado. Talvez porque, se a gente olha esse filme, me parece muito, quando eu vejo ele, um filme que de fato é uma peça importante na revelação, é um filme para preparar talvez as pessoas, né? Se ele coloca muita informação ali que é negativa e que a gente vê no fenômeno, aquelas abduções horrorosas, que o pessoal quase é torturado, né, etc., que sofre abusos. Se colocasse muita coisa nesse sentido, acho que o pessoal ia ficar bem assustado e falar, pô, se a revelação é assim, talvez eu não queira essa revelação. E o filme, como eu falei, não é um filme para falar de aliens, o filme é para falar como é o drama humano em relação à revelação. Esse que é o foco do filme. Então o filme roda 90% nisso, nesse drama humano em relação à revelação de que não estamos sozinhos. E esse é um dos pontos que as pessoas podem ter ficado um pouco decepcionadas no cinema. Algumas aí, depois de falar nisso, algumas até dormiram, né? E depois a gente vai poder comentar um pouco sobre isso aí. Rony, você está falando com uma pessoa que aconteceu exatamente isso, cara. Ele tá dando a indireta, hein? Tá dando indireta. Ele deu indireta. E nesse clipe, ele aparece crucificado. Eu mandei a imagem pro Homer, não sei se você consegue jogar, Homer, mandei no WhatsApp. Ele aparece num determinado trecho crucificado no guidão de uma scooter, porque ele era competidor de scooter, e uma vez ele estava na competição descendo a rampa, a rodinha do scooter bateu numa pedra e ele capotou, quebrou os 2 pulsos, teve concussão e tal. Isso foi um ponto muito importante ali na carreira dele, que foi a época que ele teve que parar de competir, né, de competição de scooter. Ele ficou em casa e ele começou a compor músicas, né, e ele migrou para a parte musical a partir disso. E aí, nessa cena que ele aparece crucificado ali no guidão do scooter, atrás dele aparece um Ouroboros, né? E é muito curioso porque ele era norte-americano e o clipe foi gravado na Ucrânia, né? Então ele achou um Ouroboros ali, ou produziram uma imagem do Ouroboros ali, que tem a ver com esse negócio de morte e ressurreição, né? E se reinventar num novo personagem. Então, assim, são coincidências estranhas aí desse mundo da indústria fonográfica, né? Então, voltando pro filme, outra coisa interessante que a gente vê no filme é que o pessoal colocou a imagem ali. Não sei se você consegue ver, Vilela. Você tá vendo? Tô vendo sim. Tô vendo. Tá vendo que ele tá crucificado ali com um prego na mão e atrás, numa ponte ali, tem o desenho da serpente acima da cabeça dele ali. Cara. Exatamente o Ouroboros que o Homer colocou. Então, eu só citei isso por causa da coincidência que você citou o Ouroboros e eu tava falando sobre essa imagem essa semana, né? Foi um negócio que chocou o mundo. E aí tem várias histórias, né, Vilela? Ele estava em litígio com a sua gravadora, Atlantic Records, né? E aí existe uma recorrência de vários cantores que, logo depois de começarem a ter briga com a gravadora, apareceram mortos, o avião caiu, o helicóptero caiu. Então, são coisas estranhas, né? E num dos clipes dele, que é o clipe Flowers, ele aparece também entre 2 helicópteros, né? Tem uma escada, ele sobe essa escada ali, fica no meio dos 2 helicópteros e
Isso é estranho porque o último clipe que ele divulgou tem toda uma simbologia de aeronaves, ele aparece vestido de comandante, assim, de piloto de avião, né? E ele no meio de 2 helicópteros, né? Então, são coincidências sinistras e macabras, né? Que não são tão estranhas. Eu me lembro do Christopher Reeve, né? Que fazia o Superman. Não sei se você lembra, Vilela, que ele fez um filme em que ele era um cadeirante. Cara, é mesmo. Você lembra? É mesmo. Aí pouco tempo Lembro. depois ele cai numa competição de cavalo e fica paraplégico também, ou tetraplégico. Então tem umas coincidências estranhas, né? O que você acha que pode ser? Vamos chamar de coincidência ou é como se algumas coisas tivessem pré-determinadas ou tivessem alguma chance muito grande de acontecer e por algum motivo essas pessoas experimentam isso, esse vislumbre do futuro. Porque a gente vê também, antes da morte dos Mamonas, um dos integrantes, antes de entrar no avião, fala, brincando que vai cair, que pode ser isso e tal. Isso não é uma coisa tão incomum, assim, das pessoas brincarem ou vislumbrarem alguma coisa no futuro, né? O ser humano, de alguma forma, teria acesso a algo que não aconteceu. Na verdade, eu acho que você está tendo acesso, você está lendo a minha mente aqui, porque você falou do Ouroboros, eu tinha acabado de falar nas minhas lives no meu canal, e você falou do Mamonas, eu falei do Mamonas ontem, porque um número que aparece muito nos clipes desse Oliver Tree, que faleceu, é o número 1406. Isso é muito estranho. O número 1406, 1406. E ele morreu no dia 14 de junho. Nossa, aí você fala, isso... Não, isso eu não sabia. Caramba. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, Vilela, não é nos clipes do Oliver Tree, é nos clipes do argentino que estava junto com ele, que é o Gaspi, que morreu junto com ele no acidente. O cara tinha esse número, aparecia em vários clipes do cara. E se você pega os clipes dele, os clipes não, porque ele era ator, ele fazia sketches, né, o Gaspi, que é o Gaspar lá, o ator argentino que morreu lá no Recreio do Bandeirante, no mesmo helicóptero que o Oliver... do Obama. O Obama falou pra ele falou isso publicamente, que o Obama falou queria ser o primeiro cara a ver o filme, e aí o Spielberg falou, não dá, o filme é sigiloso e tal, não pode e tal, mostrando essa proximidade. E além disso, o Obama pela primeira vez visitou um set de filmagem. O primeiro filme que o Obama visitou um set de filmagem foi o filme de Dia D, foi o set de Dia D. Então, pra vocês verem como que o Obama tá envolvido nisso. E se vocês lembrarem, tem na Netflix um filme dos Obama, do casal Obama, que são os produtores executivos, que é O Mundo Depois de Amanhã, se eu não estou enganado. Eu sempre erro o nome do... Mundo Depois de Nós. Depois de Nós. Aí, já tá vendo, errei de novo. Mas o Mundo Depois de Nós, inclusive, recomendo o pessoal ver. E tem nesse Mundo Depois de Nós a cena dos servos, que aí os servos saem da floresta e começam a olhar, encarar as pessoas. Cara, pera aí, Rony. Agora você explodiu minha cabeça. Agora tudo faz sentido. Obama, Spielberg, o Obama que soltou numa entrevista que existiam os aliens. Cara, tá tudo... Essa cena dos alces, ou dos servos lá, cara, tá conectado total com esse filme do Spielberg também. Parece que Incrível, tá combinadinho, cara, né? Parece que eles estão combinadinho aí nessa estratégia. E pra mim, essa cena dos servos no filme do Spielberg é uma clara referência ao filme do Obama, né? Ou seja, os animais ali... Mas qual que é o significado? Isso, né? Qual que é o significado pode ter dois significados desses animais? Pra mim, né? O primeiro seria, pra mim, que tá acontecendo alguma coisa e os animais são os primeiros a sentir, então eles ficam perturbados, eles saem da floresta e começam a ter um comportamento estranho de se aproximar das pessoas e das áreas urbanas e encarar essas pessoas, então como se fosse um prenúncio que algo tá para acontecer no ambiente. E um outro significado é que as próprias inteligências não humanas podem estar entrando no corpo desses animais, eles são capazes de invadir tanto os corpos animais quanto humanos, e virarem observadores. Então tem a questão da coruja, tem a questão do cervo, é uma questão muito presente nesse assunto de fenômenos anômalos. Mas para mim é uma clara relação, uma clara referência lá para o filme do próprio Obama, que é O Mundo Depois de Nós, que fala também um pouco dessa questão de fenômenos, não envolvendo aliens, mas a questão de fenômenos que acontecem com a população, né? Então, para mim, o Spielberg está dentro desse âmbito de revelação, e para mim nada não é coincidência, ele fala que é coincidência, mas eu não acho que seja coincidência, justamente agora, nesse momento, ele apareceu, e o Vilela lembrou bem, né? O Obama, no começo do ano, ele levantou a bola
para o Trump cortar. O Obama falou, os aliens existem, são reais, e aí logo depois o Trump falou, olha, para o Obama não ser preso, eu vou revelar tudo, porque ele está revelando informação sigilosa. Então, eu creio sim que isso tudo tá... Todo mundo ali tem um grupinho ali no WhatsApp que tá ali combinando essa revelação com certeza. Ô, Vilela, tem uma simbologia, Vilela e Rony, a galera que está assistindo, né? Tem uma simbologia muito interessante também do cervo, do alce e também da ideia do gamo, né? Porque esse animal, dentro do esoterismo, do ocultismo, ele tem uma simbologia também do renascimento, daquilo que se renova, porque os chifres caem e renascem todo ano, né? Então ele tem também essa simbologia do ciclo da vida, da imortalidade, e ele também funciona como uma espécie de guia espiritual. Porque geralmente ele aparece em florestas como um mensageiro do outro mundo que conecta o mundo dos homens com o mundo dos deuses. Só que nesse caso do filme, ele está conectando o mundo dos homens com o mundo dos deuses alienígenas, né? Então tem o deus, que é o Cernunnos, que na tradição celta também, na Wicca, ele está ligado ali à fertilidade, aos portais entre os mundos, né? É um animal relacionado aos limiares entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo dos homens, o mundo dos deuses, e ele representa até o chifre, é visto ali como se fossem espécies de antenas que captam essas mensagens cósmicas da intuição e por aí vai. Então é muito pertinente esse animal ter sido escolhido para representar os alienígenas nessa história. Mas o animal que... Daniel, fica à vontade. Daniel, não tem alguma coisa também relacionada à coroa? A gente vê algumas começa a viajar por vários mundos paralelos onde ele tomou outras decisões, esbarra nesse mundo onde ele vê que esse cara tem uma família maravilhosa, ele inveja essa realidade desse cara. O que ele faz? Ele troca de lugar com esse eu dele que tomou outra decisão. Ele joga esse eu para a realidade dele, onde é um cara rico, renomado, mas infeliz, e começa a viver essa realidade onde ele é um cara que tem uma família feliz e o mundo em volta começa a estranhar essa mudança, porque a partir do momento que ele faz esse pulo, outros universos paralelos em que ele também criou essa máquina começam a desejar essa vida desse cara e começam a querer tirar também o lugar desse cara e vira uma briga para ter essa família feliz e todo mundo começa a ter aquela coisa meio vários reflexos dele brigando para se tornar o nesse mundo perfeito criado, nessa única realidade ou uma das realidades onde ele é feliz e todas as outras ele seria infeliz. É muito louco isso, eu recomendo demais tanto o livro quanto a série que vai para a segunda temporada esse ano, né? Pô, show de bola, sensacional. Eu tava me lembrando aqui, já que a gente citou Marvel, né, que é cultura pop, né, bem acessível. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que vai tratar dessa ideia dos multiversos também, tem várias versões do Doutor Estranho. E também a gente tem o filme que eu sei que o Vilela não gostou, que é o filme do The Flash, mas ele vai tratar um pouco disso também, né, das múltiplas possibilidades. Mostra o que é muito interessante, é que eles recuperam o Michael Keaton fazendo o Batman, né? Ele volta como essa versão do Batman. Eles apresentam várias versões do Superman, a do Christopher Reeve e até a versão do Nicolas Cage, que foi uma versão que foi cogitada, mas não aconteceu. Eles botam o Nicolas Cage como o Superman também. Então é um tema muito interessante, como o Rony Vernet apresentou, muitas vezes o fenômeno alienígena, os fenômenos paranormais, sobrenaturais, eles são também como se fossem linhas do tempo que estão se cruzando e acabam ali. Aí é como. Eu me lembro um pouco também do Interestelar, né? Que meu pai assistiu o filme e falou: eu gostei muito do filme, o cara fica preso dentro do armário. Aí ele não consegue sair de dentro do armário. Eu falei, porra, não é nada disso, pai, você entendeu tudo errado. O cara tá em outro tempo, tá em outra dimensão, espaço-temporal, né? Só que ele aparece ali, pra quem tá na Terra, como uma aparência de um fantasma. Eles falam, pô, isso é um fantasma, mas não é. É um cruzamento de linhas do tempo. Só que o cara não tá 3D na nossa dimensão, então como ele não tá físico ali, palpável, ele não tá 3D, ele tá só como se fosse 2D ali, tem só uma sombra dele, você fala, cara, é um fantasma, mas na verdade é um cruzamento de linhas do tempo, né? Então eu acho que é um pouco isso também, né? Que era mais ou menos isso, né, Rony, que você tinha levantado aí, né? E tem um conceito legal
que é um dos principais denunciantes de obras do governo dos Estados Unidos, que é o Luiz Elizondo, ele fala da teoria do cigarro aceso, né? Imagina um cigarro aceso. Você tem ali a parte que já queimou e virou cinza, que é o passado. Você tem ali a parte que está em brasa, que é o presente. Você tem a parte que ainda vai queimar do cigarro, que é o futuro. O que ele diz é que parece que esses seres têm uma noção de presente que é diferente da nossa. Enquanto a gente tem uma noção em que aquela pequena brasa, aquele filetinho de brasa é o presente, ou seja, o podcast, agora o que a gente está conversando agora, esses seres conseguem pegar um pouco do nosso presente, um pouco do passado e um pouco do futuro. Ou seja, essa brasa deles é um pouco a mais alargada do que a nossa. E a gente pensa nisso, tem um caso interessante, que é o caso do Tic-Tac. Tentar uma coisa, Daniel? À vontade, pô. Eu fiz essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa para o meu livro, e o que você falou do Japão é muito importante mesmo, porque no Japão, para atender o telefone e provar que quem liga é você e não uma raposa disfarçada, que é uma lenda deles, basta repetir a expressão moshi moshi 2 vezes seguidas. Isso é para a pessoa do outro lado da linha saber que é uma pessoa e não uma raposa enganando a ela, né? Porque a lenda folclórica diz que as criaturas mágicas e espíritos da floresta não conseguem pronunciar essas palavras corretamente. Então é muito louco isso, né, cara? Como o folclore coloca esses animais, né, como representações de espíritos enganadores ou que querem ludibriar as pessoas. Então até hoje muita gente lá no Japão pode repetir isso sem saber qual que é o significado, mas moshi moshi, em vez de alô, eles falam moshi moshi para provar que é um humano e não uma raposa. Olha que louco. Cara, sensacional, porque ao mesmo tempo que Steven Spielberg está tentando pregar esse evangelho das estrelas, que os alienígenas são os novos salvadores da humanidade, ele está dando a dica de que esses alienígenas são enganadores, que eles estão se passando por outras coisas que eles não são. E, inclusive, Vilela, eu e Rony, eu gostaria de perguntar isso até para o Rony, que o Rony tem mais experiência prática nessa área comigo do que eu, de abdução e tal. A Margarete, que é a protagonista, ela recebe dos alienígenas o dom da empatia. Então, as pessoas que têm contato com esses seres, eles ficam super ligados, conectados, admiram esses seres, falam, é amor puro, eles são muito amorosos, são muito carinhosos. Mas o que eu percebo nisso? É como se os alienígenas tivessem a capacidade de gerar nas pessoas com as quais eles têm contato e eles abduzem, e muitas vezes, como o Rony bem pontuou, as abduções são torturas, envolvem abusos, torturas e coisas hipertraumáticas. Os alienígenas, o que eles fazem? Parece que para apagar essa parte grotesca da tortura, eles fazem uma espécie de síndrome de Estocolmo ufológica, que o cara se apaixona ali e fica completamente amigo e aficionado pelo seu algoz, seu torturador. O que você acha disso, Rony? Você que já acompanhou tantos casos aí de abdução, faz sentido? Eu vou começar ali falando do primeiro comentário dos animais, né? Lembrando que tem o guaxinim também, né? Quando aparece no quarto dela, está no trailer, tem lá a raposa, o cervo e o guaxinim, e o passarinho pousa no chifre do cervo. E isso é muito comum em abdução, em relatos de abdução, eles virem em 3. Isso é quase uma unanimidade, é um grande padrão, às vezes varia um pouco, mas o 3 é um número que eu diria que aparece em 90% das abduções. E o 3 é um número cabalístico, né? Um número ali que está em religiões, um número muito importante no ocultismo. Os seres virem em 3 tem para mim um grande significado, né? Inclusive em algumas situações os seres, não algumas, eu diria muitas situações, os seres têm 3 dedos nas mãos, às vezes 3 dedos nos pés, então 3 é um número que aparece bastante. O passarinho para mim nessa situação, então os seres estão disfarçados nos 3, né? E o passarinho, que é como o Daniel bem falou, que é o cardeal, ele tem um significado para mim, pelo menos na minha interpretação, e que o passarinho é como se ele denunciasse a presença do fenômeno. Branca, sapato social, desodorante, pasta de dente. Então o que ela vê? Ela vê que o cara, a vida dele é uma fachada, ou ele esconde alguma coisa. Ele aparenta ser um hippie, mas na verdade ele é um executivo que está fingindo que é hippie. Então isso já é um traço, parece que meio autobiográfico da obra do Spielberg, que ele está sempre mostrando a inocência da infância e essa inocência da infância sendo pervertida, sendo destruída. Por quê? Porque no filme Dia D, as 2 crianças, né, o Daniel e a Margaret, eles tiveram uma experiência hipertraumática na infância. Foi uma experiência tão traumática com esses alienígenas que essa memória foi deletada.
Senão eles seriam pessoas completamente atormentadas, pessoas esquizofrênicas, loucas, né? Com problema psiquiátrico. E sempre que eles dizem que eles precisam voltar a essa experiência, a Margaret entra em pânico. Ela fala, eu não quero voltar nessa experiência, eu não quero me lembrar de tão traumático que foi. E por que eu tô falando isso tudo, Vilela? Porque dentro desse case da guitarra, nesse primeiro curta-metragem do Steven Spielberg, tava o livro do Arthur C. Clarke, que eu não sei como é que é em português, mas em inglês é The City and the Stars, né? Então, você citou A Cidade e as Estrelas mesmo. A Cidade e as Estrelas? Então... Você vê, desde o seu primeiro curta-metragem, o Spielberg se inspira no Arthur C. Clarke. Então você pode ter certeza que ele tem essa ideia de que os alienígenas têm uma forma horrorosa que se assemelha a demônios. A gente tem a conexão disso com Aleister Crowley, né, com o demônio Lam, quando ele fez o rito de Amalantra. Então a gente sabe que invocação de demônio e contato com alienígenas são coisas que andam muito juntas, né? O próprio Rony pode nos ajudar aí a mostrar que isso aí é igual sovaco e axila, é quase a mesma coisa. Sempre onde tem aparecimentos ali, fenômenos alienígenas, tem algum ritual acontecendo, né não, Rony? Então isso aí sempre caminha junto. Eu creio, baseado nessas referências que o Spielberg usa, que ele tem plena consciência disso, que ele sabe o que realmente ele está divulgando, que ele não está divulgando seres, como a gente chama de extraterrestres. Eu acho que ele sabe que no topo da cadeia desses seres estão seres interdimensionais que são equivalentes aos conceitos de anjos e demônios das religiões. O que você acha aí, Rony? Não tem a ver? Aparecimentos e avistamentos, né? Com cultos e rituais? A abdução do Spielberg nesse filme parece até um exame oftalmológico, né? Vem uma luzinha, né? Vem uma luzinha no olho ali, aí brilha o olho, acabou. E assim, você tá correto, elas são traumatizadas porque, pô, são levados por um bichinho das histórias de infância e chega lá na casa de João Maria. Inclusive, a casa de João Maria é uma referência bizarra, que a gente pode discutir depois, de ter colocado essa referência. Super. Eles chegam lá e aí o servo bonitinho vira um alien, né? Então, óbvio que vai traumatizar a criança. Mas se você vê, o filme subverte isso, porque depois que eles fazem a regressão, a hipnose regressiva, e se recordam da experiência, vira uma coisa maravilhosa. Não, me deram dons aqui, ganhei superpoderes, então o bicho era feio, mas não foi tão ruim assim. Porque eu acho que eles tinham flash, né, da experiência, tinham flash da cara do ser, mas não lembravam que era simplesmente um exame oftalmológico. Cara, o filme não explica exatamente o que é aquilo, é algum tipo de tecnologia alienígena que eles usam para controlar a mente das pessoas, né? O cara, em uma determinada cena, ele segura esse objeto e desaparece. Numa outra cena, a Emily Blunt segurando esse objeto, ela faz as pessoas ficarem invisíveis. O Colin Firth, né, que é o Noah, você vê o nome do cara, Noé, né? Tem toda uma simbologia com o Noé da Bíblia, só que nesse caso é um Noé invertido, que é um Noé do mal, que ele quer salvar o mundo do dilúvio, mas o dilúvio é revelar a verdade dos alienígenas, né? Esse cara, o Noah, ele usa esse objeto, esse bastão, para poder invadir a consciência das pessoas e controlar as outras pessoas, os outros corpos à distância, semelhante a uma possessão espiritual. Eu queria até saber a opinião do Rony. Você tem mais um aprofundamento do que seria esse objeto, Rony? Porque o filme não explica, mas você, talvez nas suas experiências, nos seus estudos, você já teve contato com algum relato ou algo parecido com esse objeto? Você falou da Amblin TV, né, que é a produtora do Spielberg. O Spielberg fez em 2008, se eu não me engano, a série Taken, que é uma série que fala justamente sobre o acobertamento, sobre o poder militar, sobre relação a esse fenômeno, como o fenômeno atua, né, abduzindo pessoas, que é muito mais interessante até que esse filme. Recomendo a todos, está no YouTube de graça, até em português dublado, vocês conseguem ver Taken, né? E é muito boa. E na Taken fala sobre Roswell, né? Roswell, aquela queda de OVNI em 1947, quando eles descobrem os destroços de Roswell, eles encontram o I-beam. O I-beam é uma barra, né, metálica, desse metal especial chamado metamaterial, que é um material feito pelas inteligências não humanas através de nanotecnologia ou processos ainda mais robustos a nível quântico, atômico, de fato, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, que é pegar cada átomozinho e empilhar cada átomozinho para construir um material com propriedades muito específicas, que vão ter propriedades eletromagnéticas também muito específicas e fisicamente você vai conseguir, de fato, fazer a nave voar, entre aspas, né, com isso.
Então isso seria inspirado no I-beam, que é essa peça, essa barra de metal. No filme ele não faz a barra, ele faz esse formato que a gente viu na imagem, em que tem símbolos nesse material e que não são compatíveis, são parecidos ali com hieroglifos, são parecidos com símbolos sumérios, mas não são nenhum desses. Ninguém consegue decifrar o que seriam esses símbolos do I-beam. Então esse artefato, esse metamaterial, é inspirado nesse I-beam encontrado em Roswell, que falam que o governo tem até hoje, e que esse artefato, como ele é um metamaterial com propriedades muito específicas, aqueles que têm habilidades psíquicas, humanos que foram treinados ou nasceram com habilidades psíquicas, eles são capazes de segurar esse material e eles conseguem se conectar, esse material consegue fazer a ponte, né, entre o mundo não humano com o mundo humano. Então, com esse material, dependendo do nível de habilidade psíquica que a pessoa tem, ela consegue, de fato, dobrar a realidade e fazer o milagre que ela quiser aqui, que é o que esses seres fazem. Então, você vê que no filme, a Margaret Fairchild, que é a jornalista, ela consegue ter uma manipulação muito maior desse material do que, por exemplo, Scanlon, que é o vilão, né? Ele tem umas habilidades meio limitadas porque ela foi abduzida, ela tem uma habilidade psíquica muito avançada implantada pelos seres, e talvez o Scanlon não foi abduzido, ele simplesmente o governo treinou ele nesse programa de habilidades psíquicas, né? E esse I-beam no filme, ele vem justamente daquele equipamento que introduz a luz na alma das crianças através dos olhos. Você vê que tem um símbolo até importante, são 12 metamateriais que são em forma circular. Quando desce, depois puder colocar a imagem, né? Quando desce o metamaterial no olho da criança, que tem no trailer, você pode ver que são 12 em forma circular, que também é um número importante aí em religiões e no ocultismo também. E você vê que o governo ele conseguiu 3, né? Por algum motivo eles perderam nos destroços, não conseguiram achar, enfim. Então eles têm 3 metamateriais que são esses que o Daniel explicitou. Uma coisa interessante que o filme mostra também é que em vários momentos, aí tá aí na imagem, né? Os metamateriais no olho da criança. Ô, Homer, vê se tem uma imagem. Lá tem 3. Tem uma imagem mais de cima que mostra. Tem uma outra círculo, melhor ainda. que tem um círculo completo com essas 12 peças, né? Que é um sigilo também espiritual. Né? Isso. Ô, Rony, aí... desculpa te interromper. Tinha um sargento do exército americano, que eu esqueci o nome dele, acho que era Clive alguma coisa. Ele era um cara que ele falava da abdução dele, ele chorava de emoção, ele falava, poxa, coitadinho deles, eles são tão prejudicados, a humanidade fez tanta maldade com eles. Eu falo, poxa, eles que fazem maldade com a gente, poxa, que história é essa? Parece que existe, né, eu volto àquela ideia que eu apresentei antes, parece que eles implantam na pessoa uma espécie de empatia, como se fosse ali uma síndrome de Estocolmo, né? Que o cara fica apaixonado pelo torturador. Você já viu casos assim, Rony, que a pessoa fica, em vez de ficar traumatizada, ela volta super apaixonada, achou tudo muito lindo? Você já viu isso? Se a gente pega o caso Varginha, né? Eu entrevistei as meninas no documentário e eu perguntei muito dos olhos. O filme do Spielberg fala muito dos olhos, inclusive o Spielberg falou nos bastidores, olha, tudo está nos olhos. A alma você consegue acessar pelos olhos. E é muito clássico que quando as pessoas olham nos olhos desses seres, e os olhos não são grandes à toa, os olhos são grandes para as pessoas acharem inevitável olhar para os olhos. Se você lembrar no filme do Spielberg, quando tem a cena do cervo virando o ET, dentro do olho dele tem um sigilo também, que é o mesmo sigilo que está no círculo de plantação, que está no metamaterial e que está no chão quando a criança é abduzida. Então, o que significa esse símbolo? Se a gente olha na magia, o símbolo ou sigilo é aquilo que conecta. Quando você cria esse símbolo, ele tem uma intenção ali dentro, e ele é o que conecta nós, humanos, com essas entidades que seriam as não humanas quando a gente faz uma magia, um ritual. Nesse caso, tudo que tem símbolo no filme é justamente representando essa conexão que seria entre o céu e a terra, humano e o não humano. E no olho do ser tem também. Então, quando a pessoa olha no olho do ser, é como se olhasse para a medusa. Ela entra no estado de paralisia, ela entra no estado alterado de consciência, e o ser consegue entrar na alma daquela pessoa e implantar qualquer sentimento e qualquer imagem, qualquer ideia que ele queira. Então ele consegue, de fato, implantar naquela pessoa que foi uma coisa boa, que ela tem que aceitar aquilo. Quando eu entrevistei as meninas de Varginha, o que elas me relataram foi que quando elas viram o ser, era muito feio, era horrível, tinha veias saltadas, tinha aquelas coisas que pareciam chifres, as protuberâncias, tinha uma pele marrom, os olhos vermelhos, e quando elas olham finalmente nos olhos, 2 delas, que é a Kátia e a Liliane, a Valkyria não ficou olhando nos olhos porque ela ficou impressionada com o ombro com veias,
elas relatam que começaram a sentir pena do ser. E eu falava assim, mas ele tinha expressão facial de sofrimento? Não, ele era feio, era horrível. E como assim você teve pena de um ser que não tem expressão facial e que é horrível? Tivemos pena porque olhamos nos olhos. Quando olhamos nos olhos, ele colocou na nossa mente aquele sentimento de empatia e de que ele estava sofrendo. Vocês veem como esses seres são manipuladores. Sentiu, Vilela? Você que quando encontra com o alienígena fica olhando nos olhos, para com essa mania aí, hein, cara? Trocar olhares. Mas me expliquem mais uma coisa que eu perdi no filme aí, Daniel e Rony. A partir desse momento aí que tem experiência com a menina, eu dormi um pouco e depois acordei, já tinha aquela revelação final. O que foi essa revelação final? Um monte de televisão, um monte de jornais de todos os países falando, mostrando cenas de filme, cenas de avistamentos e tudo mais. O que rolou? Eles mostraram as imagens, né, dos alienígenas chegando, né, presidente Nixon, Roswell, Novo México, mas a galera podia pensar assim, deve ser inteligência artificial isso, né? Aí o que eles fazem? Eles trazem o próprio alienígena, já idoso, antigão, né, velhinho, e botam ele na frente da câmera, e ele chega e conta um segredinho no ouvido do Daniel lá, e o Daniel, que é o cara que recebeu a parte matemática da lógica de entender a linguagem matemática deles e traduzir o que eles estão falando, aquela linguagem dos estalos, né, que elas falam, e aí os militares estiverem corretos, não seria uma coisa de Roswell, mas uma coisa que o Spielberg criou de fato e colocou ali, né? Sabe-se lá se em outros casos ele de fato tinha algo mais real, mais palpável. Um desses casos que eu posso colocar, que não é o filme real, mas uma recriação que poderia ser perfeita, é quando o presidente Nixon, ele convida um artista que era um comediante muito amigo dele, que adorava ufologia, e ele chama esse cara para uma base na Flórida, onde estariam as gavetas das câmeras frias, onde estariam os seres, e mostram. Isso é uma história real que circula há muito tempo, com várias testemunhas, e é mulher do próprio comediante que revelou isso num programa de TV, e outras testemunhas também de que Nixon de fato teria mostrado esse ser, e isso mostra no filme do Spielberg, inclusive uma das cenas de destaque no meio para o começo do filme, quando o Daniel mostra para Jane, que é a sua namorada, filmes que poderiam impactar a humanidade, e esse é um deles que ele mostra além da tortura do ser do alien, né? Então acho que sim, esse é um dos que pode ter acontecido, e o Spielberg pode ter até visto esse filme e simulado muito bem ali para poder mostrar no dia D. Vamos lá, tem a Homer, próxima pergunta, Zé. Próxima pergunta. Tem a próxima pergunta aqui do Williams Barros. Ele falou o seguinte, por que Hollywood não faz 2, 3 ou 4 filmes sobre o Dr. Wernher von Braun e a NASA? Será que eles querem esquecer o passado para criar uma ilusão ou mentira? Cara, a ideia foi boa, né? Para quem tiver, o cineasta aí que estiver ouvindo, né? Mas parece que esse assunto é tão delicado que nem mesmo os mais ousados diretores ali tiveram disposição de mexer nisso. Porque existem teorias de que, na verdade, eu queria até ouvir a opinião do Rony sobre isso, que o projeto Paperclip, que foi essa operação que trouxe os cientistas mais brilhantes nazistas da Alemanha para os Estados Unidos, dando ali uma espécie de salvo-conduto para eles, mudando o nome, dando passaporte novo, e dizem que muitos desses caras, dos filhos desses caras, né, circulam por aí, a gente olha, acha que é americano, mas é tudo filho de nazista que foi levado para os Estados Unidos. Dizem que foi nesse momento que o Henry Kissinger, que ele estava ajudando a trazer esses caras no projeto Paperclip, eles também estavam tendo que lidar com Roswell, lá no Novo México, porque a gente está falando de 1947, é bem pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, estava tudo acontecendo na mesma época, e o Wernher von Braun, junto com o Henry Kissinger, que apesar da gente escutar Henry, o nome dele era Heinz Kissinger e ele era alemão, e ele foi escolhido para fazer a ponte entre os cientistas alemães e os Estados Unidos para selecionar e escolher esses cientistas, porque ele era alemão e falava alemão fluentemente. Então esse cara, ele nesse mesmo período, ele está constituindo o grupo MJ12, o Majestic 12, né? Que tem vários personagens ali icônicos que faziam parte. Então parece que se você mergulhar
muito profundo na história do Major Von Braun. Eu ia falar Emmett Brown, né? Emmett Brown do De Volta para o Futuro, que aí tem a ver com Thomas Townsend Brown, que era um cientista lá que nos anos 20 desenvolveu a eletrogravídica e trabalhou nos projetos ali secretos da indústria da defesa para criar essas aeronaves aí exóticas que a gente vê hoje. Mas o Wernher von Braun, se você mergulha muito na história dele, você vai descobrir que talvez quem comanda os Estados Unidos são esses nazistas e os descendentes dos nazistas que se infiltraram na administração pública americana e continuaram a tocar o projeto do Terceiro Reich lá de dentro dos Estados Unidos, entendeu? Esses caras estariam impregnados ainda ali na política, no Congresso, na cultura, na arte, na inteligência, na CIA e por aí vai. Então, acho que é uma toca de coelho ali perigosa para se mexer. É a minha opinião. A Fernanda Almeida, ela mandou o seguinte, ó. Daniel e Rony, eu também acredito que aliens são demônios. Porém, dada a vastidão do universo, vocês não acham que realmente pode haver vida em outros lugares, mesmo que nunca não entrem em contato conosco? Então, vou só dar uma explicação Pode, rápida. né? Passa aí, Rony. Aí? Não, fala aí. Não, assim, a gente tem vários tipos de fenômenos, né? Tem muito esses orbes, esses fenômenos que são amorfos, que vai começar a aparecer muito vídeo. Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.